Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso curso de História do Brasil e o nosso próximo tópico aqui, depois de ter tratado da formação da sociedade colonial, das suas características, da escravidão, da Igreja Católica, é falar um pouquinho dos problemas que Portugal vai ter pelo caminho. A gente vai ter aqui, durante o século XVI e o século XVII, durante o ciclo do açúcar, invasões estrangeiras no Brasil. Nessa primeira parte do vídeo Invasões Estrangeiras, a gente vai tratar aqui das invasões francesas no Brasil. Eu já havia dito para vocês que ali no século XVI, uma coisa que preocupava Portugal era a presença de franceses no litoral brasileiro. Contei para vocês, por exemplo, da carta, a famosa carta do rei Dom João III para o rei da França, né? Reclamando do fato de que eles estavam navegando pela costa brasileira e estabelecendo comércio. E o rei da França vai ser meio mal educado na resposta, né? Dizendo que quem dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, onde está escrito isso no Testamento de Adão e Eva. Lembram disso? Portanto, os franceses eles não desistiram. Eles queriam, de alguma forma, possessões em territórios americanos. A gente vai ver que a primeira tentativa concreta de uma invasão francesa aqui na América, né, no território brasileiro, foi no ano de 1555, logo no começo da colonização. Lembrando que a colonização começou de fato na década de 1530, né? Então, pouco tempo depois. A gente vai ver que essa primeira invasão ela vai acontecer no Rio de Janeiro, tá? Então, os franceses vão escolher um território, uma região mais isolada da presença portuguesa. E vamos ver aqui que essa invasão tem uma peculiaridade importante, que é o que geralmente cobram no vestibular quando o assunto é invasões francesas no Brasil, que é o fato de que ela foi feita por protestantes, tudo bem? Ela foi aí capitaneada, foi comandada por protestantes. A verdade é que no século XVI a França enfrentava lutas religiosas. Tinha surgido uma forte facção entre a burguesia, entre a nobreza, chamada de huguenotes. Os huguenotes eram os calvinistas franceses. A gente chama os calvinistas na França de huguenotes. Inclusive, esse grupo aqui tem implicações importantes na sucessão da coroa no final do século XVI, como vocês vão estudar na história geral, né, no tema História Geral. Esses huguenotes, portanto, eles passam a ser um incômodo numa França católica. E a gente vai ver que em 1555 vai haver uma tentativa de acordo entre o rei, entre o Estado francês, o Estado católico, com essa comunidade huguenote. A proposta é que eles fossem embora da França e fundassem uma colônia de povoamento, povoassem algum território aqui na América. Seria uma espécie de refúgio religioso, ao mesmo tempo um posto avançado francês. Então, esse acordo ele vai ser feito entre esse grupo de huguenotes, o rei da França, e vai ser colocado à frente dessa expedição, né, com algumas dezenas de barcos, com alguns milhares de colonos, vai ser colocado à frente um cara chamado Villegagnon, o capitão, o comandante Nicolas de Villegagnon. Tá? Estou colocando esse nome aqui porque a gente vai ver várias referências posteriores ao nome Villegagnon no Rio de Janeiro, né? Na atualidade. Tem lá, né, o Forte Villegagnon, que é uma referência a esse líder francês que comandou os huguenotes aqui no litoral brasileiro. Pois bem, eles chegaram aqui em 1555 e ocuparam o litoral, né? De forma inteligente. Eles estabeleceram alianças com povos indígenas, tá? Eles vão estabelecer aliança com povos, com nações indígenas e vão conseguir se estabelecer, vão conseguir se fixar. Pois bem, quando Portugal ficou sabendo da presença dos franceses aqui no Brasil, obviamente ela ficou bem incomodada e o rei organizou, demorou algum tempo para que isso acontecesse, o rei organizou aí expedições para que os franceses fossem expulsos, tá? A propósito, eles deram o nome dessa colônia, a colônia francesa no Rio de Janeiro, de França Antártica. Tudo bem, pessoal? O nome França Antártica foi como ficou conhecida essa tentativa de colonização francesa no litoral brasileiro do Rio de Janeiro. Pois bem, o rei ele vai estabelecer, portanto, uma frota de navios de guerra, vai colocar à frente um sujeito chamado Estácio de Sá, que por sua vez era o Capitão Mor. Lembra desse cargo? Capitão Mor, Ouvidor Mor, Provedor Mor, que eram quem ajudavam os governadores gerais. O Estácio de Sá,
Ele era sobrinho do Mendes Sá, governador-geral do Brasil, e ele foi incumbido de expulsar o Virganhon e sua turma daqui. Ele chegou na região do atual Rio de Janeiro e montou um posto avançado para atacar os franceses. E ele deu o nome, curiosamente, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pessoal, ele é o fundador da vila e depois da cidade do Rio de Janeiro, ok? Então esse é um outro impacto da presença francesa por aqui. O Estácio de Sá vai se aliar a índios, né, também aos índios locais. A gente vai ver aí uma tática, né, de se apoiar nos índios da região para lutar contra os franceses, que também tinham se aliado a tribos indígenas da região. E a gente vai ver que na linha de frente dessa guerra que vai começar entre franceses e portugueses no Rio de Janeiro estavam os índios, né? Os tupinambás, os índios tupinambás e os índios tamoios, né? As nações aí que se aliaram a franceses e a portugueses e estavam na linha de frente dessa luta. A muito custo, o Estácio de Sá vai conseguir expulsar os franceses finalmente. Em 65, praticamente toda a comunidade francesa vai embora e os últimos remanescentes vão embora em 67. Isso custou a vida do Estácio de Sá, ele acabou morrendo durante essa guerra. Mas os franceses não conseguiram o intuito aí, não conseguiram o intento, o objetivo de fundar uma colônia, pelo menos por enquanto, na América. Porém, eles não desistiram. Eles vão tentar uma segunda vez, uma segunda invasão, algum tempo depois, em 1612. Dessa vez, pessoal, o contexto ele não é mais o mesmo. As questões religiosas, as lutas religiosas, elas já tinham sido ultrapassadas na França. Aqui, a gente vai ver que a intenção vai ser fundar um posto comercial avançado, uma colônia de exploração, um local onde eles pudessem aportar os seus navios, explorar e ter aí, né, um ponto avançado dentro da América. Dessa vez, os franceses, liderados pelo Daniel de La Touche, esse foi o nome do líder que comandou essa expedição em 1612, enviada pelo rei, ele vai desembarcar lá no Nordeste, lá no Maranhão, beleza? Ele vai desembarcar no Maranhão e vai estabelecer um forte militar para poder enfrentar a resistência portuguesa, a presença deles lá. Ele vai dar o nome a esse forte de São Luís, em homenagem ao príncipe Luís, tá? Em homenagem, obviamente, ao santo, né? Ao santo e ao príncipe que vai assumir o trono ali em 1612. São Luís, pessoal, vai se tornar a cidade de São Luís. Depois que os franceses foram embora, permaneceram com aquele forte ali, se tornou a cidade, a capital do Maranhão. Tudo bem? Pois bem, os franceses chamaram esse posto avançado, essa nova colônia, de França Equinocial, ok? Então essa segunda invasão no Maranhão ficou conhecida como França Equinocial. E ela foi mais breve, ela foi mais curta, ela foi mais efêmera. Ela durou aí apenas 3 anos, um pouco menos de 3 anos. Dessa vez, os portugueses foram mais eficientes em expulsar os franceses do território. Eles acabaram saindo do território brasileiro, mas se você pensa que eles desistiram, eles não desistiram. Na verdade, eles subiram mais ao norte, a gente está lá no Maranhão, então imaginem vocês no mapa, mais ao norte, e alguns anos depois eles conseguiram se estabelecer numa região ali mais ou menos próximo da linha de Tordesilhas e fundaram um território que hoje em dia a gente conhece como Guiana Francesa. Tudo bem? Mas esse território pertencia na maior parte aos espanhóis e não houve tanta resistência por parte da coroa espanhola em combater a presença francesa. Então eles conseguiram se estabelecer. Porém, a conclusão é que os franceses, pelo menos aqui no território brasileiro, não conseguiram se estabelecer. Deixaram aí uma certa herança, como fundação de cidades, alguns nomes de referência, Forte Virganhon, lá no Rio de Janeiro, Forte de La Touche, né? Colégio de La Touche, Avenida de La Touche, lá em São Luís do Maranhão. Portanto, a gente encerra agora essa primeira parte das invasões e a gente volta logo em breve no próximo vídeo com as invasões holandesas no Brasil. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.